Boa tarde. Nós vamos recomeçar esse ano o projeto Conversa com as Professoras, né, que é um projeto que vem sendo desenvolvido pelo Grupo Alfa já há alguns anos. Acho que a maioria de vocês conhece o projeto. E o nosso convidado de hoje é o Walter Coan, professor da UERJ, que trabalha com filosofia, muito especialmente com filosofia com crianças, né, muito especialmente assim, para nós, né, que fundamentalmente trabalhamos com as crianças, na escola, na sala de aula, no cotidiano escolar. Então, Walter é o nosso convidado. Acho que o mais importante é que ele vai conversar com vocês, né, em nome do Grupo Alfa. A gente dá boas-vindas. A nossa expectativa é que o projeto agora realmente recomece. A gente já tem a previsão dos 2 próximos nesse ano, né, e ver se a gente consegue retomar a caminhada do projeto, que eu acho que ele tem sido bem bacana, né? O Walter está lançando mais um livro, que chama O Mestre Inventor, Relato de um Viajante Educador, né? Então também é bom para a gente socializar a informação. Também está disponível. E eu vou passar a palavra para ele, já agradecendo muitíssimo. Eu sei que foi um esforço estar aqui, mas agradecer muito a sua presença. Então, boa tarde. O contexto assim mais amplo de meu trabalho, como a Teresa colocou, é a questão do trabalho da relação entre filosofia e infância e educação também, ou seja, a questão do professor, do que significa ensinar, do que significa aprender, do que a filosofia, digamos, pode ajudar nisso, como prática, como o que alguém faz, como filosofar, digamos, de qualquer um que decide abrir seu pensamento a uma exploração, digamos, filosófica, mas também pensar a infância, pensar o lugar que damos à infância, os que trabalhamos na educação. E o lugar da infância, tradicionalmente, tem sido um lugar de objeto de nossa formação, de nossas intenções educacionais. Ou seja, nós pensamos a educação como a formação da infância. Pensamos que as escolas estão para formar as crianças, para formar a infância. E essa forma de colocar a infância tem me incomodado crescentemente, esse lugar da infância como objeto de formação, como objeto de nossas boas e melhores intenções, mas também como um objeto de alguma coisa que a própria infância não estaria em condições de pensar ou de decidir. E nesse sentido, o lugar da escola também me incomoda um pouco como simplesmente algo que está dado. Então nós vamos à escola ou para fazer uma coisa que pensamos que a escola não faz, ou porque pensamos que a função da escola é fazer alguma coisa que nós estaríamos em condições de propiciar ou provocar. Tentando então repensar essa relação, tentando problematizar essa lógica de nossa relação com a escola, com a infância, normalmente nós vamos atrás de pensadores europeus, geralmente do chamado assim primeiro mundo. Pode ser Estados Unidos, pode ser França, Itália, enfim, Inglaterra, Alemanha, Portugal, aqui no Brasil, mais que em outros locais. Mas pensamos assim que sempre fora nós vamos encontrar algum subsídio para pensar o que não pensamos ou o que vai nos potenciar. Eu também tenho feito isso, mas já tem alguns anos que estou me preocupando por encontrar interlocutores mais da América Latina, de nosso próprio contexto. E esse livro se enmarca nesse contexto, nesse trabalho. É um livro, na verdade, sobre Simão Rodrigues, que eu não sei se vocês sabem, se ouviram alguma vez falar de Simão Rodrigues. Ouviram alguma vez Simão Rodrigues? Não, né? Nada, assim, uma coisa impressionante. Que é uma pessoa que não é lida aqui no Brasil. Um cara que nasceu na Venezuela, é o mestre de Simão Bolívar. Simão Bolívar, talvez vocês ouviram um pouco mais, umas poucas vezes mais. Mas Simão Bolívar é o grande libertador da América Hispânica,
Vocês sabem que Brasil não teve guerra da independência, mas a América Hispânica toda teve. E teve duas grandes figuras. Simón Bolívar, na parte norandina, ou seja, na parte que hoje seria Bolívia, Peru, de fato Bolívia se chama Bolívia por Bolívar, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, e a parte mais sul do Rio de la Plata, que o grande assim, nome foi San Martín. Mas Bolívar foi assim, o grande nome para pensar a independência da América, e Simón Rodríguez foi o educador de Bolívar. É uma figura que na Venezuela é extremamente importante e popular, é como assim, o grande nome da tradição da educação da Venezuela é Simón Rodríguez, que foi um educador e um filósofo, e é uma pessoa assim, extremamente interessante. E eu encontrei muitas ideias importantes para pensar a educação contemporânea, nossas questões. Então, isso que eu quero apresentar-lhe a vocês, assim, o que eu encontrei e qual é o valor de visitar uma personagem como Simón Rodríguez, que assim, tem uma vida extraordinária. É um homem que ele nasceu em Caracas, como falei para vocês, saiu de Caracas com 20 e poucos anos, não voltou mais para Caracas, mas ele esteve durante 20 e tantos anos viajando por Estados Unidos, Centroamérica e Europa, e quando Bolívar fez a revolução que independizou Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, chamou Rodríguez para ele, digamos assim, como Bolívar chamava, né, para completar a revolução, para fazer a revolução educacional, para fazer a revolução que as armas não podiam fazer, a revolução cultural e social. E Rodríguez veio e foi nomeado por Simón Bolívar ministro de Educação. E criou a primeira escola de educação popular na América Latina. Ele chamava assim. Isso é no início do século XIX. Ou seja, Simón Rodríguez nasceu em 1769 e morreu em 1843. Foi o primeiro em falar de educação popular na América Latina. Abriu uma escola, claro, não durou muito, porque vocês imaginam a reação da elite, assim, do estado de coisas. Mas foi assim, uma experiência extraordinária, que realmente vale a pena de ser conhecida. Então, vou lhes apresentar 3 ou 4 ideias que eu penso Simón Rodríguez ilustra e depois conversamos. Não vou falar muito, assim, até uma meia hora máximo. Então, uma primeira ideia é a ideia de um educador como alguém que viaja, de um viajante. Simón, o livro tem um subtítulo, aqui no Brasil colocaram Relatos de um viajante educador, que é Simón Rodríguez. Ou seja, Simón Rodríguez é uma pessoa que não fica quieta, viaja o tempo inteiro. E tem uma frase, tem muitas, assim, mas tem uma frase dele que diz assim: eu não quero parecer-me às árvores que se enraizam em um lugar, mas ao vento, à água, ao sol e a todas as coisas que marcham sem parar. Então, essa ideia da árvore, por exemplo, é muito forte em educação. A ideia do conhecimento como uma coisa que faz raízes, como uma coisa que precisa uma estabilidade, uma concentração. A própria imagem do estudante, nós ficamos assim atrapalhados quando os alunos andam circulando muito, porque temos essa imagem, talvez aquela imagem francesa justamente do pensador de Rodin, né, que o pensador é alguém que está assim, como quieto para dentro e que não olha para o mundo, sino que olha para si. Bom, Simón Rodríguez é o contrário, ou seja, é o contrário dessa imagem. Para ele, a quietude não traz atenção para o mundo. Então, para trazer atenção para o mundo, tem que se colocar em movimento. Então, não é uma pessoa que vive viajando, é uma pessoa que viaja para viver. Ou seja, que sem viagem não vive, não precisa viajar, que encontra a vida na viagem, encontra a vida nesse se deslocar, nesse sair do local. E ele fez isso, como falei anteriormente, boa parte de sua vida em diversos países da Europa, sempre ensinando, sempre dando aulas, criando escolas. Ele criou muitas escolas. Na Europa, uma pessoa
da classe popular, não como Bolívar. Bolívar pertencia a uma das famílias mais ricas da Venezuela. Bolívar ficou órfão muito pequeno e uma irmã dele deu a Simão Rodrigues para que educasse como um instrutor, como um tutor. Então, alguém que encarregam a Simão Rodrigues a educação dessa criança que pertencia às classes dominantes, que estava chamado a ser uma grande figura, e de fato foi uma grande figura da América toda. Lembrem que tanto Rodrigues quanto Bolívar falam de nós como nossa América. Eles não falam nem da América do Sul, nem da América Latina. Igual que para José Martí, por exemplo, para todas essas pessoas, nossa América é a América que começa no México. É a América hispana, de língua espanhola e portuguesa. Esse era o ideal de Bolívar, né? De fazer de nossa América uma nação, ele falava, uma terra só. E Rodrigues, digamos, educa um pouco primeiro a Bolívar em Venezuela, depois se separam e os dois se reencontram em Europa. Rodrigues trabalhando para viver, fundando escolas, dando aulas de espanhol e de muitas outras coisas, e Bolívar se preparando e organizando a expedição militar que depois ia terminar com a independência de vários países americanos. Bolívar retorna e quando liberta Colômbia, Venezuela, que naquele momento era a gran Colômbia, que incluía Equador e Venezuela, Peru, Bolívar chama então a Rodrigues para fazer essa outra dimensão da revolução, a revolução educativa ou social, como ele chamava. Agora, quer dizer que então Rodrigues anda o tempo inteiro. Quando ele retorna, ele faz a mesma coisa. Primeiro funda uma escola em Bogotá e ao pouco tempo começa a descer. Naquela época não era fácil viajar, ou seja, ir de Colômbia a Peru demorava de repente 2 meses. Era um pouco de barco, um pouco de mula. Rodrigues era uma pessoa que levava seus escritos num baú, não tinha dinheiro para publicar, é uma pessoa que trabalhava, vivia de seu trabalho. Então, a conservação das obras de Rodrigues é muito precária. Perdeu-se muito, porque aquele baú pegou fogo, então muita coisa que ele não conseguiu publicar em vida ficou perdida. Nós atualmente temos, assim, na Venezuela publicaram suas obras completas, são 2 volumes grossos e não tem mais. Que eu saiba, isso não está em português, mas é uma obra muito ensaística, muito... escrevia em periódicos, e tinha uma tese, Rodrigues, bem interessante, que a forma diz quanto conteúdo. Ou seja, se vocês pegam acho que aqui eu tenho uma página de um livro dele. Não tem não. Estou confundido com a tradição. Aqui tem um pedacinho. Por exemplo, assim, vocês veem que ele escreve no meio de uma frase, bota todo maiúscula, chama atenção, negrita, às vezes deixa uma página em branco e coloca só uma palavra, às vezes coloca signos de admiração, flechas, coloca chaves, assim, uma pessoa que ele foi tipógrafo, trabalhou numa imprenta, então se preocupou muito pela materialidade também da escrita, e pensava que a forma do que se escreve diz tanto quanto as ideias ou o conteúdo. Então fez questão de não publicar, quando ele, por exemplo, um jornal convidava ele a publicar uma coisa, mas ele achava que ia ter algum condicionamento ideológico, não publicava. Assim, uma pessoa de uma grande coerência, de uma grande autofidelidade, digamos assim. Então essa ideia de andar para ensinar, também faz mexe um pouco com uma ideia que nós temos em relação com a escola, que eu penso que é interessante problematizar. Ou seja, Rodrigues ele vai fazendo escolas. À medida que ele vai andando, ele vai fazendo escolas. Ele faz escolas literalmente, com tijolo, ou seja, e ele faz.
Não é que contrata assim, operar. Não. Ele faz as escolas. Ele trabalha com a mão dele, com cimento, com tijolos, faz os móveis, as cadeiras, as mesas, porque ele pensa que isso tem que ter uma forma especial, uma forma particular. Quer dizer que isso é uma metáfora, a meu ver, muito bonita de que a escola tem que ser feita, que a escola não está feita, a escola não está lá. Embora nós vamos e encontremos um prédio, uma instituição, na verdade, o sentido principal, talvez, de ir a uma escola é fazer a própria escola. Fazer escola no sentido de dar à escola o que a escola não tem, o que a escola precisa. A escola não é só, digamos, o prédio, não é só a forma do espaço. A escola tem a ver com uma relação com o tempo. A palavra escola é uma palavra grega, de origem grega. Em grego é scholé. Scholé significa tempo livre. Significa ócio. Ou seja, significa uma forma de experimentar o tempo dentro da escola que separa os que estão dentro dos que estão fora. Ou seja, a escola nasce, vejam, uma coisa curiosa, a escola nasce como um espaço para perder tempo. Para não ter que prestar conta, para que o tempo não necessariamente seja produtivo. Ou seja, na escola temos tempo livre, significa temos tempo para perder, para nos dedicar a nós mesmos, a nossa formação, ao que nos ocupa do mundo, ao que nos interessa do mundo. Mas não como fora da escola, em que qualquer coisa que temos que fazer, temos que mostrar para que serve, qual é a sua produtividade. Isso é o negócio, digamos. O negócio é a negação do ócio, a negação do tempo ocioso. O tempo ocioso é o tempo que se perde, o tempo escolar. Então, vocês, se trabalham em escolas, se vão para escolas, percebem que hoje na escola tem de tudo menos tempo livre, menos experiência do tempo livre. Então, mas sem tempo livre não tem escola. Sem tempo livre não tem formação de si. Ou seja, pode produzir muitas coisas, pode produzir até muitos escritos, muitos papers, pode render muito em termos de utilidade. Você pode aprender muitas coisas que depois vai aplicar, ou dentro da escola ou fora da escola. E o fora da escola como instituição, ou seja, pode ser universidade, pode ser creche, pode ser instituição de ensino e aprendizagem. Bem, eu penso que Rodrigues tem essa ideia muito clara, ou seja, quando alguém vai à escola, quando um professor vai a uma escola, a primeira coisa que ele tem que fazer é a própria escola. E fazer a própria escola significa criar as condições para uma certa experiência do tempo, que não está dada, e que não pode ser dada pelo mercado laboral, que não pode ser dada por uma empresa, que não pode ser dada por alguém que vai fazer alguma coisa produtiva da escola. A escola é um local, a princípio, para se formar, para o tempo se experimentar sem nenhuma condição externa que diga o sentido. São os habitantes da escola que têm que dizer o sentido do tempo. Essa ideia do andar, do viajar, eu daria algumas notas também. Assim, viajar em que sentido? Não apenas ou não simplesmente é uma questão de se deslocar no espaço. Não é apenas uma questão de extensão, mas é uma questão mais de intensidade que de extensão. É mais uma forma da viagem que um percurso. É mais a maneira de se deslocar que a distância que se anda. Em segundo lugar, é um percurso que, onde ele chega, de alguma forma, gera uma estranheza, ou interrompe o que é normal nesse local, que não, digamos, que não faz parte da normalidade, da naturalidade desse contexto. Rodrigues era uma pessoa muito criticada, considerado um louco. Ou seja, quando Bolívar nombrou ele ministro da Educação, e ele criou aquela escola de Chuquisaca, que era a capital da Bolívia, ele criou uma escola, na época chamavam para os cholos, para os indígenas, para os negros, para as pessoas que não estavam na escola. Então, ele criou uma pessoa onde se ensinava quechua, por exemplo, que é a língua indígena
que se fala majoritariamente nesse setor na Bolívia. Claro, imaginem, ele foi considerado alguém que dilapidava os recursos públicos, gastava dinheiro em pessoas que não prestavam. Os argumentos são extraordinários de ser lidos. E não por qualquer um. Por exemplo, Sucre, que era naquele momento eu ia dizer o diretor, o presidente da Bolívia. Então, os argumentos são sempre os mesmos, não? Ou seja, aquele que chega, ele era chamado de estrangeiro, de estranho, de não conhecer o contexto, como vai levar para a escola as filhas das prostitutas, as filhas dos mendigos, enfim, eram acusações desse tipo. Mas Rodrigues não cede, ele não negocia. Ou seja, ele resiste com sua escola até que ela está em condições de funcionar, e quando não estão dadas mais as condições, abandona e vai para outro lugar e cria uma outra escola. Por outro lado, outra imagem interessante que tem Rodrigues, ele fala muito assim de duas ou três formas de ser professor, assim, duas ou três possibilidades do professor. Então ele faz uma crítica muito grande aos professores que transmitem o que sabem. Ele chamava isso os mestres bozinhas, que buzinavam o que sabem. Ele diz que quem transmite o que sabe ou confunde porque não está atento ao saber do outro, ou então esvazia porque não deixa ao outro o lugar para gerar seu próprio conhecimento. Então ele falava assim muito do professor como alguém que está atento, como alguém que está atento e trabalha sobre a atenção do aluno. Ele não se importava muito no que o aluno aprendia, mas se interessava sobretudo numa coisa, que o aluno quisesse aprender. Ou seja, para ele o que contava não era o que o aluno aprendia, mas a não ser que aprendesse o valor do aprender, a não ser que aprendesse a não parar de aprender, a querer sempre aprender. Então o trabalho dele era mais um trabalho sobre a atenção que sobre o conteúdo. Não se preocupava muito de ensinar uma coisa, mas de ensinar de uma certa maneira. Então, para ele, educação popular, por exemplo, não significa um conteúdo ideológico, não significa concordar ou pensar ou saber de determinados conhecimentos ou saberes acerca do mundo. Suas escolas não tinham, digamos, um currículo de conteúdos, mas tinham, por assim dizer, um currículo de forma. Ou seja, o que aprende a educação popular passa porque os que estão fora da escola estejam dentro da escola e porque se trabalhe sobre sua atenção de uma maneira que eles não queiram sair mais da escola, ou não queiram mais deixar de aprender. Então era todo assim um trabalho sobre a atenção, uma outra maneira de pensar e de fazer escola. Uma coisa importante nesse sentido, ele assim, enfatizava muito a questão do aprender a pensar. Assim, inclusive antes hoje nós estamos assim, acostumados, né, que nas primeiras séries o primeiro que se aprende é a leitura e a escrita. Bom, Rodrigues não estava interessado nisso. Ele estava interessado em trabalhar o pensamento, trabalhar a atenção, trabalhar a escuta, trabalhar a palavra, a capacidade de pensar e poder expressar o que se pensa e se sente, porque Rodrigues também não separava muito o pensamento do corpo. Para ele era um pensamento corporal, se pensava com o corpo inteiro. Ele usa imagens muito bonitas, as palavras se pintam quando se escreve. Era também uma educação artística. E muito contra essa ideia de que hoje temos, né, que primeiro, indispensável, fundamental, é aprender a ler e escrever, para depois... Para ele, ler e escrever é uma coisa que vinha depois. E, na verdade, cada um encontrava por si próprio. Mas o que tinha que ter em comum era um pensamento onde cada um aprendesse a atender não só a si próprio, mas ao que tem em torno dele. Então, da mesma forma, por exemplo, os métodos, não é? Ele não tinha método, e ele pensava que não existe método, nem para ensinar, nem para aprender.
Ou seja, cada um tem que... Método significa caminho. E cada um tem que encontrar seu próprio caminho. Há um método que funciona para uns, para outros não, tanto para ensinar quanto para aprender. Tinha na época um método muito conhecido que era o método Lancaster para alfabetizar e para... Não sei se é Lancaster ou Lancaster. Mas, e era um método muito popular na época, mas por quê? Ele faz uma crítica muito forte, né? Porque era barato e eficaz. Ou seja, os governos da época, com pouco dinheiro, alfabetizavam muita gente ao mesmo tempo. Por quê? Porque os próprios alunos se tornavam reprodutores do método, era um método fácil de aplicar, mas ele diz, bom, isso é completamente antipedagógico, antiformador, antieducador. Ou seja, coloca ao professor na única posição que ele não pode ocupar, que é a de não pensar seu próprio trabalho, seu próprio lugar. O que faz, como faz e para que faz o que faz. O método Lancaster é bom para fazer linguiça, mas, diz Rodrigues, mas não é bom para educar. Para educar, cada professor tem que procurar e encontrar seu próprio caminho. Depois tinha uma outra frase assim que Rodrigues enfatizava muito. Eu vou ler aqui um trechinho. Diz assim: obedecer cegamente é o princípio que governa. Por isso existem tantos escravos. E por isso eu amo o primeiro que quer serlo. Ensinem as crianças a ser perguntões, para que pedindo o porquê do que se lhes pede para fazer, costumem-se eles a obedecer à razão corporal, não à autoridade, como os limitados, nem ao costume, como os estúpidos. Então, uma pessoa assim, uma personalidade, um caráter muito forte, muito batia de frente com muitas pessoas. Vários comparam ele, Bolívar, de fato, chama ele o Sócrates de Caracas. Ou seja, alguém que andava permanentemente questionando os valores e as formas de viver da sua época. Outros comparam ele com Diógenes o Cínico, porque alguém que seu próprio corpo era sua verdade, sua palavra. Ou seja, ele tinha uma vida muito coerente, uma pessoa muito pobre, muito modesta, muito humilde, que fazia de sua arte sua própria vida. Ou seja, que sua palavra era de alguma forma seu pensamento. E uma frase bem interessante, assim, que ele repetia em diversos contextos, é assim: inventamos ou erramos. Inventamos ou erramos. Pensava ele em Nossa América, ele dizia, né? Inventamos ou erramos. É uma frase muito bonita, né? Que significa isso? Que não que toda invenção é verdadeira, não. Mas que se você não inventa, está fora da verdade. Ou inventamos ou erramos. Isso não quer dizer que tudo que inventemos é verdade, mas significa que todo o que não inventemos não pode ser verdade. Que a verdade não se alcança imitando, reproduzindo, copiando. Que para alcançar a verdade tem que inventar, não tem outra. Porque ele diz, em que sentido isso? Em vários sentidos. Nas escolas, por exemplo, ele diz, ou nos métodos, na educação, já na época isso era muito forte, né? Se importavam métodos que iam salvar a educação, como por exemplo o método de Lancaster. E ele diz, não, isso está falho desde o início. Por quê? Porque não tem nenhum sistema educativo do mundo que funcione como deve funcionar. Ou seja, para todos e para formar pessoas que pensem, que pensem a si próprios e o todo social no qual vivem. Então, ele diz, isso é na educação, mas pode ser também isso na política, na ética, na epistemologia. Ou seja, a verdade não se encontra imitando, não se encontra reproduzindo. A verdade deve ser inventada. Na época, por exemplo, nas escolas monárquicas se ensinava lógica, como se fosse para pensar. Vocês conhecem os silogismos de Aristóteles, não? Por exemplo, todos os... Premissa maior, premissa menor, conclusão, tudo isso. Assim, na verdade, são técnicas de pensamento. Lógica significa órgão, ou seja, método, caminho. Então, na verdade, é uma forma. Mas ele diz, se ensina lógica para quê? Para justificar que se continue batendo no índio,
nos escravos, ou seja, a lógica está desprovida de qualquer ética ou de qualquer política social ou comunitária. Então, da mesma forma na política, ele diz, o que se faz? Se cria um Estado como o Equador e o que fazem? Aí pegam a Constituição da Inglaterra, dos Estados Unidos e copiam. É como se aquelas sociedades fossem repúblicas, diz ele, e não são. Para fazer uma república temos que criar, inventar nossa própria política, nossa própria maneira de viver. Bom, uma questão importante, penso eu, é essa questão da educação popular, que Rodrigues enfatizou muito, ou seja, ele diz, uma sociedade que tem uma única pessoa sem educação não é educada. Ou seja, basta numa sociedade encontrar uma pessoa que essa sociedade não educa para que a sociedade toda se torne deseducada. Ou seja, uma sociedade que não se ocupa de todos, não se ocupa de si própria. Não é sociedade. Não é... A ideia de hospitalidade, que é uma ideia interessante, importante. A hospitalidade é uma coisa bem difícil, né? Há um filósofo Derrida que trabalha isso de maneira muito bonita. Porque se a hospitalidade for de verdade, ela é absoluta. Você não deveria nem perguntar o nome do outro, do estrangeiro. A hospitalidade absoluta é acolher ao outro sem condições. Mas se isso, pela condição humana, é impossível. A única hospitalidade possível é a hospitalidade onde você convida o outro a teu mundo. Mas se você convida o outro a teu mundo, você também já não é hospitalário, porque na verdade você está trazendo ele para teu mundo e está tirando para isso a ele de teu mundo. Então, hospitalidade em sentido literal significaria nem falar com o outro, ou então só falar na língua do outro, que é o que ninguém faz. Ou seja, nós sempre trazemos ao outro a nossa língua e perguntamos o nome, a primeira coisa que fazemos, né? Como te chamas? Que é a primeira forma de identificá-lo, de trazê-lo para nós, de tirá-lo de seu mundo e tentar colocá-lo em nosso mundo. Bom, Rodrigues fez isso com muitas dificuldades, mas de uma forma muito bonita. Ele falava quechua, que era a língua indígena, e ele tentava que suas escolas fossem bilíngues, porque ele tinha uma ideia muito forte de diálogo, de uma confiança em que a cultura americana poderia conversar com a cultura europeia. Bilíngue, nesse caso, era espanhol, né? Porque ele estava sempre na América hispânica. Uma outra coisa interessante é a questão da alegria, do riso, que eu acho que aqui também é uma coisa interessante. Rodrigues é uma pessoa que ria muito. E tem vários textos assim, sobre o papel do riso na educação, inclusive de ensinar. Ele assim tem anedotas assim super interessantes de como ele ensinava, porque ele era um professor, ou seja, alguém que entrava e naquela época era o professor da escola. Tinha uma escola, tinha um professor e tinha uns alunos de diversas idades. Então, por exemplo, que ele quando era uma aula de anatomia, ficava pelado. E aí mostrava, enfim, coisas assim muito exóticas, que hoje seriam vistas como quase absurdas, mas é extremamente interessante. Gostei da ideia de pensar, né, a escola como o espaço livre, o espaço do ócio, na mesma hora que eu sou o professor Wilson, eu faço doutorado aqui nesse programa, e foi muito interessante pensar, e na mesma hora me remeti quantos alunos reivindicam as aulas vagas, né? Que são as aulas que eles mais gostam. E muito interessante. Às vezes, cara de eu estar em casa, né? Aí eu entro na internet, no Facebook, né? Aí um aluno está lá, comemorando o fato de estar na aula vaga. E aí foi uma vez uma fala que eu guardei, né? O aluno colocou aqui, na escola, sustentando o vício. Aí eu fiquei me perguntando, achei tão legal que eu peguei o diálogo todinho, né, transcrevi, e na aula seguinte, né, numa outra turma, eu trouxe, né, para se discutir de que vício, né, ele estaria falando, né, e o quanto era importante, por exemplo, né, alimentar isso na aula vaga, no momento do ócio, que era o momento que interessava.
quando as coisas mais interessantes, principalmente dos alunos das classes populares, né, os momentos que mais... Porque é quando eles discutem as coisas que realmente interessam a eles, que é uma coisa para a gente pensar, né? O quanto isso é forte na escola, principalmente quando chega no segundo segmento, porque no primeiro você não tem muito espaço para isso, né? A não ser que a professora falte, mas ele vá para casa, né? Mas nesse caso, por exemplo, a partir do segundo segmento, quando ele tem, aí o professor falta, aí um professor quer adiantar, ele não, a gente quer aula vaga. Eu tenho direito. Por que só eles que têm direito? Só aquela turma ali tem aula vaga. Eu quero, porque eu tenho outras coisas mais importantes para resolver. É interessante pensar sobre da cultura desses países andinos, nos quais do Chile até a Colômbia, assim, eu sinto que isso é provável, e talvez não necessariamente só nas escolas, mas assim, que tem uma questão de uma cultura popular que se expressa em uma forma de estar no mundo, que eu penso que ele, por um lado, era reflexo disso, mas também que ele alimentava e potenciava, assim, como... Assim, diretamente, eu não sei, no Chile ele é lido, ele é estudado, na Venezuela, na Argentina um pouco, nos outros países menos, assim, que eu saiba aqui no Brasil, até agora não encontrei ninguém que estudasse ele ou que se interessasse.
Bom, eu sou Ivan, trabalho na FEBEF, na UERJ, e a gente tem discutido bastante isso, né? Os lugares e de onde esses conhecimentos são construídos, constituídos, e como eles são considerados e normalmente desconsiderados, né? E uma coisa bastante interessante, eu estava lembrando de quando eu fui alfabetizador. E era uma coisa interessante porque eu trabalhava em Brasília, Gama era chamado... Sim, fui seu aluno lá no mestrado, aproveitando. Fui seu aluno no mestrado lá na UNB. E aí, trabalhando no Gama, à época, final da década de 80, a gente com ciclos de alfabetização que permanecem, né, até hoje, as turmas elas eram distribuídas em grupos. Então era chamado grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E grupo 1 eram chamados alunos mais avançados. O grupo 2 intermediários e o grupo 3 eram aqueles relegados, né? E justamente quando a gente está entrando, nós que entramos, nós vamos justamente para essas turmas que é para resolver os problemas. E eu lembro muito bem que eles tinham uma série de dificuldades, e isso aqui ainda incomoda até hoje, né? Como saberes institucionalizados, eles forjam um sujeito, né? E como que nós, sem termos a noção do que estamos fazendo, nós nos colocamos a serviço disso. Eu não sabia o que fazer porque no momento que eles estavam aprendendo a diferenciar palavras com F e com V, eu não sabia o que fazer e eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu acho que essa ideia do inventor, nós também somos apagados, né? Nós somos silenciados nessa ideia do você está inventando, parece que você é um louco dentro da escola. E num momento, eu falei para eles assim, vamos ver o que acontece em cima da cabeça da gente, falando palavras com F e com V, para ver se eles diferenciavam. Então, para mim também era meio que uma alquimia, né? Como é que eu vou descobrir isso para eles identificarem? Sem saber, sem ter explicação, recém-saído do curso normal. E eles diferenciavam, e eles mesmos começaram junto comigo falando, mas olha só, com F tem menos intensidade na cabeça, com V tem mais barulho, treme mais. E a gente foi fazendo isso. Então, todo momento que eles estavam lá no cotidiano, eles pensavam nisso e eles passaram por esses processos. E a gente, poxa, eu consegui vencer de alguma maneira uma etapa em que talvez eu não sabia como resolver, eles também não sabiam como resolver, e na verdade nós acabamos resolvendo juntos, né? Que eu acho que é um pouco disso que você traz aqui. E aí a gente pensar como é que a gente vê esses conhecimentos, né, que estão lá na escola e que ainda permeiam um quadro, né, de desalento, principalmente para as crianças na fase de alfabetização. Na Baixada Fluminense, em Caxias, a gente tem alguns dados muito firmes de, por exemplo, os alunos estarem parando no terceiro ano. Então, os índices de retenção são assim altíssimos. E que a gente vai percebendo, de maneira geral, isso acaba, né, batendo lá. E você falou que trazia essas 3 ideias, né? O educador como viajante, o educador mesmo como um inventor, pensar quais são os sinais, né, que aparecem de subversão, porque a gente parece que banalizou tudo e ensinar é isso mesmo, eles dão conta e não dão conta, então vamos deixar como está, né? Então, como é que a gente pode pensar esse professor também dentro do nosso processo de formação, em que ele se solte, né, e seja mesmo um inventor? Só para finalizar a reflexão, jogar aí algumas coisas, semana passada, numa turma de pedagogia, eu levei a turma para o laboratório de informática e eles perguntaram o que a gente ia fazer, porque não tinha texto, né? Aquela coisa normal que tem que ter um texto norteando, não tinha texto a semana passada. Eu falei, bom, nós não vamos fazer nada, entre aspas, eu vou deixar vocês aí na internet, quero ver o que vocês estão procurando, o que vocês estão vasculhando. E depois a gente parou para perguntar o que eles fizeram. Foi muito interessante, porque muitos falaram, eu estava batendo papo no Facebook. Eu falei, o que você estava fazendo batendo papo no Facebook? Eu falei, não, estava aqui discutindo uma outra disciplina, um outro trabalho que tem para fazer. Eu falei, pô, e que trabalho era esse? Então, como que a gente vai percebendo esses caminhos de
insubordinação daquilo que é passado, alguém que te dita o que você tem que aprender, né? São coisas que incomodam um pouco. Então, tem um currículo, tem um alinhamento desse currículo com uma política pública de avaliação, tem uma estrutura atrelada da escola que precisa de uma verba por conta dessa avaliação, e aí a gente vai cercando toda a escola e realmente transformando o seu conceito como um espaço de aprisionamento, né, de confinamento, e não esse espaço de ócio, de liberdade, de liberação, né? Só assim algumas coisas para a gente pensar um pouco. Eu sou Silmara, eu sou professora de Angra dos Reis, da UF de Angra. Assim, me ocorreu perguntar para você o seguinte: o Simão Rodrigues, ele foi um professor, quer dizer, um educador extremamente importante no contexto que ele vivia, e pelo que eu percebo do que você apontou como assim certas características do estilo dele, né, como mestre, como um professor, mais do que professor, um educador, tem para mim uma força, parece ter uma força política importante aí, e que ao mesmo tempo explora outras linguagens que não estão hoje, que não são escrita, não são leitura, apesar de serem importantes, mas que não são as mais importantes. E hoje a gente percebe que mesmo para quem... Aqui nós temos uma preocupação muito grande com o poder transformador da educação, e que passa pelo domínio, para que você possa, o domínio da língua, para que você possa reivindicar e falar dentro da linguagem daqueles que dominam, né? Então, eu queria assim que a gente pudesse assim refletir um pouco em que medida, para você, né, Coan, esse estilo de educador que você apontou e que me parece que convence realmente que ele é importante para nós, né? Como é que esse estilo ele pode produzir por essas outras linguagens esse poder transformador assim da educação, assim, do ponto de vista político mesmo, né? Assim, eu penso que você está perguntando, por um lado, assim, que há um valor político no estilo do Rodrigues que tem a ver não com o conteúdo do que ele pensa, mas sim como uma questão quase que de estilo de vida ou de uma certa coerência entre o que pensa, entre o que diz e entre o que faz. Ou seja, que há um fazer política, há uma dimensão política do educador que tem muito a ver com como ele se posiciona em relação consigo próprio, com os alunos, com fora da escola. E eu penso assim que isso é transformador ou é revolucionário no sentido de... Claro que aí temos que pensar, né? ¿Qué significa transformar? Que são palavras assim fáceis de dizer, mas complexas, com muitos significados. Mas tem muita gente, né, que diz: Rodrigues fracassou assim, porque ele sempre fecharam as escolas dele. Ou seja, não foi uma pessoa que educou em massa. Ou seja, sempre foram experimentos pequenos, aparentemente mal sucedidos, no sentido que foram fechados, foram clausurados. Mas eu penso que em outro sentido, justamente nisso está o valor, a força dele, que nisso foi bem sucedido. Porque ele, de fato, por um lado, não negociava no que pensava que tinha que negociar, ou seja, não se adequava ao discurso do estado de coisas, dos financiadores ou dos sostenedores da educação. E, por outro lado, além disso, o valor do que ele faz é num sentido impossível de ser medido, no sentido que afeta a vida dos que habitavam essas escolas. Então, e isso é impossível de desqualificar. Ou seja, quantas vidas concretas ele transformou a partir de que pessoas que simplesmente pelo fato de estarem dentro do que antes estavam fora, qual é o valor transformador disso? Ou seja, como podemos medir, como podemos saber ou como podemos desqualificar isso que passa por uma vida, por uma relação de uma pessoa com a vida? Então, nesse sentido, eu penso que se trata de um educador revolucionário no sentido mais próprio do termo revolução, que eu penso que não necessariamente tem a ver com transformar um estado de coisas para outro, mas sim
fazer com que as pessoas não possam viver mais a vida que viviam. Ou seja, fazer com que, uma vez que você se encontra com essa ideia, você já não abandona mais ela. Uma vez que você já passa a pensar que você tem direito a ser educado, isso ninguém tira você da cabeça. Então eu penso que essas ideias são revolucionárias, num sentido diferente talvez do que hoje tem a palavra revolução. E transformadoras também num sentido diferente, porque a transformação não é externa, mas a transformação é da própria vida. Rodrigues pertence a essa tradição segundo a qual educar tem a ver com a vida. Ou seja, educar não é passar o que se sabe ou aprender o que não se sabe. Educar significa transformar a forma em que vivemos. E isso eu penso que é revolucionário. Olha, quando ela pensa a transformação, não como uma coisa nova, como uma novidade, mas a transformação como a possibilidade de você olhar para algo como algo diferenciado. Então, por exemplo, o conceito de aluno, que a gente pensa a escola diferenciada, a escola transformadora, e que o aluno continua sendo aquele sem luz, aquele que não tem a luz, não tem vida. E quando a gente pensa, por exemplo, o aluno no sentido que é atribuído, por exemplo, o prefixo árabe, né, como alimento, quer dizer, o al, aquele prefixo al, não como sem, né, como ausente, mas como o alimento, a possibilidade. Então você pensa uma sala de aula, por exemplo, como um grande lugar onde as pessoas vão encontrar um alimento, professores e alunos, né? Então esse aluno, ele não vai ser mais aquele que não tem, mas aquele que vai me nutrir, né? Em que eu, professora, vou me nutrir com esse aluno. Isso é um deslocamento, do meu ponto de vista, um deslocamento conceitual, porque não é só etimológico, mas ele é conceitual, mas que é uma pequena invenção dentro de um espaço, de um tempo determinado e dado, limitado. Uma aula, por exemplo, pensada com um aluno, que é aquele que me nutre, não aquele que não tem luz, muda todo o foco e faz do professor o reinventor dessa aula, né? Ou o inventor dessa aula. Então, acho que são pequenos deslocamentos cotidianos que vão produzindo essas invenções. Eu não sei se essas verdades, então, passam a ser ressignificadas em função das circunstâncias dadas e vividas em cada escola, cotidianamente. Você não pode afirmar que isto é sempre isto o tempo todo. Se eu acredito na ideia da invenção como possibilidade de produção de uma verdade ou de outras verdades, né? Como você falou, o que eu invento pode não ser verdade, mas o que eu não invento com certeza não é verdade. Então, eu acho que essa porque você falava da questão de como é que é esse professor inventor, né? Eu acho que tem um pouco de desconfiar dessas nossas heranças, não só epistemológicas, mas também semânticas, porque eu acho que isso faz a produção de outro sentido. Sim, eu gosto dessa ideia de invenção como deslocamento, mas como de originalidade, digamos. E no caso de Rodrigues, de fato, é isso, ou seja, ele precisa sair do lugar, não precisa se reinventar no sentido de se deslocar, muito mais que trazer uma coisa assim original e tem aquele livro conhecidíssimo de Manuel de Barros, Memórias Inventadas. O epígrafe, como é? Tudo que não invento é falso, é isso mesmo. Ou seja, inventamos ou erramos. É uma tradução. E também assim, é a verdade do poeta também. A verdade da criação artística. Que Rodrigues pensava muito próxima do ato de educar. Para ele, o ato de educar é um ato de invenção artística. Nesse sentido, talvez, não só de criação, mas, sobretudo, de deslocamento. De deslocamento de si, literalmente, de sair do lugar, mas também de tirar as pessoas do local, ou ajudá-las a sair do lugar. A pensar que as coisas não precisam ser do modo que são. Que não estão fixas. Que são arbitrárias. Que muito bem podem ser de outra maneira. Que basta pensá-las para que já comecem a ser de outra maneira. Olha só, complementando o que você está falando, eu acho que tem muito a ver com o interesse. Eu estou, inclusive, fazendo um trabalho agora
que uma das colocações é o seguinte: o que a gente tem ou se propõe a ensinar, eles não estão interessados em aprender, eles não dão valor, eles não conseguem perceber valor nisso. E o que eles querem, o que eles gostariam, que é exatamente esse espaço, ou o Facebook, ou isso, aquilo, o que provoca o interesse neles, a gente não está, nesse momento, ligado ou preparado para ensinar isso daí. Você não consegue... Você pega... Eu vejo, assim, alunos que... não, ele tem o atestado médico, ele não tem transtorno. Eles ficam 3 horas num videogame ou num negócio tentando resolver o problema ali, concentrado, e resolvem. E se você tenta fazer de uma outra forma em sala de aula, eles não ficam 5 minutos. Você não consegue... Eu acho que o interesse, o estímulo, é que está havendo a desconexão entre o que a escola está propondo a ensinar e o que eles estão querendo aprender. Eles já vêm com todo digamos assim, um aprendizado pragmático da televisão, do computador, da rua, da comunidade, etc. E talvez o tipo de linguagem ou o tipo de conhecimento que a escola está se propondo a passar, eles não conseguem perceber o valor. Eles não conseguem. Para que eu quero isso? Não me interessa nada. Eu quero aquilo ali. Só que aquilo ali, a escola ainda não percebeu que é a linguagem que eles querem, que é esse espaço de ócio que o colega falou ali, ou esse espaço que a gente consiga falar a mesma língua. Não está havendo uma fala igual, entendeu? A gente está tentando transmitir uma coisa que eles não percebem o valor, e a gente não consegue, de forma nenhuma, aprender algo que a gente não dê valor. A gente fez uma experiência muito engraçada lá, em relação à música, que eu estava na reunião e foi levado um disco desses de funk, assim, bem pesado, e botaram lá, antes da reunião. Não deu 5 minutos, os professores estão tudo coçando a cabeça, não sei o quê, incomodado. Aí a gente ficou esperando até alguém se manifestar, até que um deles falou: pô, mas não dá para desligar isso não? Assim, não é possível. Isso é... Aí falou assim: você está vendo? Durante 5 minutos a gente não conseguiu ficar aqui, porque estavam impondo a vocês um tipo de música, um tipo de cultura que é agressivo, que vocês não gostam. É mais ou menos o que a gente está fazendo para a educação, principalmente para as comunidades pobres. A gente está impondo um tipo de coisa para eles, um tipo de linguagem, um tipo de comunicação que eles não suportam ficar ali. Só que a gente tem caneta e tem normas, né? Eles são obrigados a ficar. Os professores, no caso, puderam protestar e não ficaram. Eu acho que esse descompasso é um dos principais motivos que acho que a gente poderia discutir melhor. Eu queria pensar um pouco, né, a ideia da escola como um espaço potencialmente de encontro, né, ou pelo ócio, ou pela negação do ócio, mas um lugar de encontro, e que vai se produzindo, apesar da intencionalidade, né, o que a Carmen dizia, quer dizer, como é que vai havendo invenção nesse espaço, mais intencional, de criar mais espaço para essa invenção ou não. E, ao mesmo tempo, nós vamos tendo, de modo crescente, políticas públicas que vão cada vez criando maiores obstáculos para que a escola seja um lugar de encontro, né? Para que a escola seja o lugar do pensamento, da experiência, da reflexão, do não fazer nada. Não tem nem mais aula vaga, porque tem uma apostila lá já para dar no lugar de... Não precisa nem mais de professor, né? Já estão todas as apostilas e todas as aulas prontas no vídeo. Portanto, essa intensificação, né, de um determinado projeto e da transmissão da informação esvaziada, né, reduzida, e que cada vez me parece que esses espaços que tradicionalmente foram encontrados ou
ou de um modo mais intencional e mais constante, ou nas brechas que vão se constituindo, ou mesmo sem o professor muitas vezes perceber que é isso que ele está produzindo, mas que a própria dinâmica do encontro com o outro vai exigindo e ele vai entrando naquela relação, né? Então, pensar um pouco como é que essas políticas estão entrando como uma negação cada vez mais intencional, né, e com mais eficácia, né, dessa possibilidade da escola como lugar do encontro, né? E como é que você pensa essa escola a partir dessas questões que estão colocadas, se a gente, sobretudo, coloca o foco na educação popular, né, não só para retomar a questão com que você começa, mas que é a demanda fundamental que nós temos na escola pública hoje? Eu penso que sim, que é o que você disse, ou seja, é o contrário, ou seja, é a anti-escola. O que nós vemos as políticas públicas, por quê? Porque tendem a colocar a escola dentro do sistema produtivo. Então, porque medem a educação e as políticas públicas para a educação desde a lógica da produtividade, do investimento. Mesmo assim, todo esse discurso de que tem que se melhorar as condições da educação, porque isso é investimento e não é gasto, eu acho terrível isso. Porque, digamos, é aceitar o discurso do inimigo, aceitar que de fato o dinheiro só deve ser gasto se ele dá um bom produto, se ele produz. Então, eu acho que por aí não pode surgir nada bom. Ou seja, na verdade, eu penso mais assim, o trabalho da escola, da educação popular, como um trabalho de resistência a tudo isso. Agora, curiosamente, interessante e paradoxalmente, é interessante que isso se pode fazer dentro da escola também, ou se faz. Porque a escola, e mais eu penso em nossos países que funciona tão mal o sistema público de ensino, nesse sentido mais alentador, porque está é menos eficiente, menos eficaz. Então tem mais brechas, tem mais espaços onde as coisas fugem do controle, onde no fundo o professor encontra com seus alunos espaços de sentido. Então eu penso que na verdade é ver esses espaços e amplificá-los ou afirmá-los. Mas eu penso que isso não pode, digamos, não pode ser nem esperado. Eu penso que não é uma questão assim de exigência ou de cobrança, é outra lógica. É mais uma lógica de resistência, uma lógica de dizer não e afirmar outra prática. Bom, então agradecer mais uma vez muitíssimo ao Walter por ter vindo, né? Agradecer muito especialmente Milena e Valesca por terem vindo. A expressão da resistência, depois de um dia todo de trabalho, né, ter que vir para cá, então a gente tem que agradecê-las muito, né, tendo proporcionado essa conversa, porque muito é a concordância delas de estarem aqui, né? Então a gente tem que lembrar disso também. Como eu disse no começo, o Conversas ele acontece uma vez por mês, né? Esse ano, última segunda-feira de cada mês. Então, o próximo Conversas é dia 25 de novembro, que é a última segunda-feira. Vai ser com a professora Carmen Pérez, que está aqui, que vai discutir um pouco o trabalho articulando professoras e crianças, né, estudantes, mas especialmente as crianças na produção do trabalho pedagógico. Então, vocês todos e todas estão convidados, esperamos que vocês venham e que façam outros convites para que essa conversa possa continuar acontecendo. Então, muito obrigada. Obrigada à UniTV, que está aqui também contribuindo para que esse material não se limite ao dia de hoje, né? Na medida em que é gravado, a gente pode rever, passar para outras pessoas, retomar. E aí a nossa ideia é que essa conversa possa continuar. Obrigada, boa noite e até novembro.